Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Aqui é a professora Eliana. Hoje vamos observar o nosso conteúdo sobre os fungos, tá? Aqui temos algumas espécies de fungos. Então, bem-vindo a mais uma aula, tá bom? Nós temos aqui, quem são os fungos, né? Os fungos são alguns organismos vivos, são chamados de micro-organismos, que são muito minúsculos, e eles pertencem aqui ao reino fungi, tá bom? Que é um tipo de reino, no qual aí nós temos aí vários reinos, né? O reino plantae, o reino animalia, o reino fungi, e os fungos são micro-organismos aí do reino fungi, tá? Nós vamos ver hoje sobre as leveduras, os bolores, tá bom? Os cogumelos e os links também. Quem são os fungos? Os fungos são organismos heterotróficos. O que é isso? São aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Eles são seres que decompõem em alguns alimentos, mas são capazes de produzir aí o seu próprio alimento. São seres eucariontes, né? Eles possuem células, então são seres chamados de seres eucariontes. Em alguns casos são unicelulares, como é o caso aí das leveduras, e em outros casos são multicelulares, né? Os cogumelos, por exemplo, eles têm várias células, então eles são chamados de multicelulares. Nós temos também aqui um slide onde que diz assim, como que os fungos se alimentam, né? Como que é o processo de alimentação dos fungos, já que eles produzem seu próprio alimento. O que acontece? Para se alimentar, os fungos vão liberar aí uma substância sobre o alimento em decomposição. Vamos supor, na sua casa aí sempre tem aquele pãozinho que fica um pouquinho mais velho ali, né? Dentro do armário, dentro da sacola, e você consegue observar que nele cria uma texturazinha, como se fosse um pozinho acinzentado. Então, aqui dali é uma espécie de fungo, né, que chamamos de bolor, que vai estar decompondo aquele alimento. Então, para que ele alimenta, ele vai soltar, né, umas substâncias capazes ali de decompor, vamos dizer, aquele pão. Essa substância que ele vai liberar é fora do organismo dele, tá? Vai produzir um líquido e esse líquido aí vai nutrir o fungo, tá? Então o processo de alimentação dele é dessa forma. Ele produz seu próprio alimento, porém dessa forma, agindo como ser aí decompositores, certo? Bom, então nós vamos ver agora as espécies de fungos. Nós temos aí a primeira espécie, que são as leveduras. As leveduras são o que chamamos aí de fermento biológico. Por exemplo, aí a sua mãe, o seu pai, quando vai ao mercado, tem aqueles fermentos biológicos, principalmente aqueles fermentos que o pessoal de padaria usa, que tem um saquinho fechado, é chamado de fermento biológico. Então, as leveduras são esse fermento biológico, tá? Eles são uma espécie de fungo e vai fazer com que aí a massa do pão cresça, né? Com que ele aumenta. Nós temos também os bolores. Então, os bolores, como eu disse antes para vocês, muitas vezes nós encontramos aí na nossa casa um pedaço de pão velho que cria aquela textura em cima, como se fosse uns fiozinhos, um tom assim acinzentado. Esses são os bolores, como também em algumas frutas, vocês podem observar que tem algumas espécies de fruta que fica ali algumas espécies, não, algumas frutas que fiquem ali, vamos dizer assim, na fruteira e acaba embolorando, né? Devido à decomposição desses fungos que é chamado de bolores. Aqui nós temos alguns exemplos para vocês verem o pão, a estrutura do pão, como que fica, né? Esse tonzinho aqui acinzentado, que é o bolor que já está sobre esse pedaço de pão. E algumas frutas aqui, ó, quando vocês verem essa fruta aí na sua casa, com essa estrutura, então essa é uma espécie de fungo chamado de bolor, tá bom? E uma outra espécie que nós temos são os cogumelos, também é chamado de fungo, né? Pertence aí ao reino fungi.
Porém, os cogumelos em algumas espécies são comestíveis. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais abaixo aqui alguns exemplos. Nós temos aqui vários exemplos. Tem alguns cogumelos que são comestíveis, outros já não são, tá bom? Tem alguns que são tóxicos. Se a pessoa ingerir, pode causar aí alguns problemas. Então, tem os bolores, os cogumelos que são comestíveis e outros, infelizmente, não são comestíveis, mas também são exemplos de fungos pertencentes aí ao reino Fungi. E por último aqui nós temos os links, tá? Também faz parte aí do grupo dos fungos, do grupo Fungi, tá? É uma espécie de fungo também. Vou estar mostrando para vocês aqui alguns exemplos. Eles estão sempre presentes aí nas madeiras, né? Em plantas. Como vocês podem observar, aqui na região, na zona rural, às vezes a gente encontra aquele que é um pouquinho maior, que é bem um pouco parecido com esse, mas o pessoal chama até de orelha de pau. Então, aqui dali é uma espécie de fungo chamado de link. Temos outras aqui, exemplo, como vocês podem observar, que é como se fosse uma estruturazinha, uma planta, né? A gente às vezes depara com essas imagens em uma planta ou até mesmo no chão ali, naqueles locais úmidos, como se fosse uma planta, mas é chamada de fungo, tá bom?